Olá, esse é o podcast de Pedro Vasconcelos Rosa, aluno do curso de Teoria das Relações Internacionais do professor Glauber Carvalho, da Universidade Estácio de Sá. Hoje é dia 12 de abril de 2021 e nosso tema é o primeiro debate nas relações internacionais. Vamos nessa? Nesse podcast, nós iremos abordar o tema do primeiro Tratado Naval de Washington, sobre a ótica do primeiro debate das relações internacionais. Para esclarecer o que foi o Tratado Naval de Washington, contaremos aqui com a explicação do almirante Izokuro Yamamoto, da Marinha Imperial Japonesa. Saudações, que todos triunfem sob o sol nascente. Mas é claro, almirante, o sol nascente sempre será soberano. Falando em soberania, almirante, é claro tendo em mente que as forças navais são um instrumento de defesa da soberania de um país. Será que o senhor poderia nos esclarecer sobre o cenário estratégico e geopolítico que levou à assinatura desse tratado? Antes da guerra, a Inglaterra era o poder naval hegemônico, seguida de longe pela Alemanha, com os Estados Unidos em terceiro lugar, e com França, Rússia e Japão empatados logo em seguida. Depois da Grande Guerra, esse ranking quase se inverteu por completo. A Alemanha deixou de possuir uma força naval significante. A Rússia se via no meio de uma revolução que deixara a preocupação com a marinha em segundo plano, e a França estava falida, e mal tinha condições de manter sua marinha atual. Enquanto isso, Japão e Estados Unidos, que sofreram menos durante a guerra, com seus territórios intactos durante o conflito, aproveitaram para produzir navios mais modernos e mais poderosos. O Reino Unido, embora tivesse mantido sua hegemonia naval, agora se via mais enfraquecido, com uma frota mais obsoleta e tendo que construir cada vez mais navios por ano para manter a superioridade numérica. Esse cenário encaminhava as grandes potências para uma nova corrida armamentista naval, como a que ocorrera logo antes da Grande Guerra, mas nenhuma dessas nações tinha interesse numa corrida armamentista por vários motivos, o que levou ao Tratado Naval de Washington. Perfeitamente, almirante, muito bem descrito. Eu gostei principalmente do que você falou no final, a parte de que cada uma dessas nações vivenciava algum problema, tinha alguma limitação que as levou à assinatura do tratado, né? Eu, pessoalmente, sou da teoria de que as nações, elas agem por interesse, né? Teoricamente, limitar a expansão da sua marinha é algo ruim, é algo desvantajoso, né? Então, nenhuma dessas nações se imporia limites a si mesma, caso não fosse vantajoso, né? Então, eu acredito que o tratado só ocorreu porque houve uma convergência de interesses, né? E esses interesses eram movidos por justamente essas limitações que o senhor citou. Então, Bruno, será que você poderia abordar mais especificamente por nação o que cada uma dessas nações passava que as levou a compelir a assinatura desse tratado? E o cumprimento ou não dele, a gente vai falar futuramente disso? O Japão estava exaurindo sua economia para construir uma marinha capaz de rivalizar com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Para efeito de comparação, o Reino Unido gastava 8% de seu orçamento com a marinha depois da guerra, e os Estados Unidos 11%. Enquanto isso, o Japão destinava 32% de seu orçamento aos seus esforços navais. Portanto, um tratado que desse ao Japão uma oportunidade de recuperar seu fôlego econômico, sem ficar para trás das potências ocidentais, era vantajoso. Os Estados Unidos acabavam de passar por uma eleição na qual a administração de Woodrow Wilson deu lugar ao Warren G. Harding. A nova administração adotara uma posição mais isolacionista quanto à política externa, o que logicamente diminuiu o ânimo do Congresso para uma expansão naval. Além disso, os Estados Unidos viam com preocupação a aliança anglo-japonesa. Por sua vez, a Inglaterra, apesar de ter mantido sua hegemonia naval depois da Primeira Guerra Mundial, havia se endividado enormemente no processo, sendo que a nação para a qual pagava seus juros era justamente a que estava iniciando um esforço de construção naval para destroná-la como primeira potência naval. Além disso, uma nova corrida naval era mal vista, pois temia-se que pudesse levar a um novo conflito mundial. De resto, França e Itália, os dois participantes restantes do Tratado Naval, estavam lá pois representavam as únicas nações com poderio suficiente para operar em uma marinha com poder suficiente para que uma regulação fosse necessária. A França mal teria capacidade de exceder qualquer limite de construção estabelecido a médio prazo. Já a Itália, embora não se encontrasse numa situação econômica muito melhor,
Estava contente em ocupar a posição de potência de segunda escala junto à França. Muito bem. Eu gostei principalmente dos dois pontos que você mencionou, né? O primeiro de que a Inglaterra não só estava com sua economia debilitada, endividada por conta da Primeira Guerra Mundial, ela estava fazendo os pagamentos dos dividendos que ela devia, né? Mas ela ainda assim estava com uma dívida enorme, né, para pagar, apesar de estar pagando constantemente. E o país para qual ela pagava essa dívida era justamente os Estados Unidos, que agora era o seu maior rival no que se tratava de projeção de poder, de exército, era indisputadamente o maior rival da Inglaterra naquele momento. Então, ela estava debilitada e, ainda assim, fortalecendo, né, os Estados Unidos com essa dívida, né? E não era só a Inglaterra que estava devendo aos Estados Unidos e pagando juros a eles, né? Então isso colocava os Estados Unidos numa situação muito vantajosa na questão geopolítica. E também você mencionou a França, né? Que depois da Primeira Guerra Mundial só concretizou uma decadência de poder dela, né? Desde a era napoleônica, né? Antes era a França que rivalizava com a Inglaterra, que travava batalhas navais com ela, gigantescas na época das guerras napoleônicas, por exemplo. E agora a França se via na posição de poder de segundo escalão, né, junto à Itália, que é um poder muito mais recente, com muito menos projeção de poder, muito menos história, né? Até então, a Itália como país unificado, né? Então, interessante ver a França decair assim na escada de poder geopolítico. Mas então, Almirante, já debatemos os motivos e a circunstância que levou à assinatura desse tratado, mas o que de fato o Tratado Naval de Washington estabeleceu? Quais foram as limitações e como foi a aplicação desse tratado, de fato? Em termos gerais, o tratado estabeleceu limites quantitativos e qualitativos para as marinhas dos países contratantes. Um limite geral de tonelagem foi estabelecido para navios capitais. Aos Estados Unidos foram permitidos 135 mil toneladas para navios capitais. O mesmo limite foi concedido ao Reino Unido. O Japão ficou com um limite de 81 mil toneladas. E, finalmente, França e Itália obtiveram um limite de 60 mil toneladas. Para efeito de comparação, o encouraçado da época pesava cerca de 30 mil toneladas. Além disso, o tratado também estabeleceu limites para o peso individual e o armamento para cruzadores leves, cruzadores pesados e porta-aviões. Com a aplicação desses limites, diversos navios defasados ou em construção tiveram que ser descartados ou desarmados, para que suas respectivas nações compelissem aos termos do tratado. O Japão cumpriu exemplarmente todas as prerrogativas do acordo, um exemplo de cooperação internacional em prol do interesse comum e da paz. Bem, infelizmente as visões proto-idealistas do almirante Isokuro Yamamoto não se concretizaram. Ele foi morto no dia 18 de abril de 1943, quando ele se dirigia à expansão de bases navais japonesas nas ilhas Salomão. O sinal de rádio dele foi interceptado e o avião em que ele estava sendo transportado foi abatido por um caça americano. Mas agora, trazendo o primeiro debate das relações internacionais para o contexto do Tratado Naval de Washington. Numa primeira análise, esse tratado ele atende justamente às teorias idealistas, né? Se você fizer uma primeira análise. Eu trouxe aqui 4 pontos do idealismo que são demonstrados pelo primeiro Tratado Naval de Washington. O primeiro ponto seria o bem-estar coletivo e a cooperação, né? Então, houve uma cooperação internacional aí para o bem-estar coletivo, de limitar a expansão militar. O que nos traz justamente para o segundo ponto que eu quero trazer, que é de que estados democráticos não buscam expansão militar, né? Então, aí são estados, né? Os Estados Unidos, que iniciou essa conferência, foi ele que fez a primeira movimentação por esse tratado, de que estados democráticos não buscam expansão militar. Então,
os Estados Unidos, como Estado democrático, e a Inglaterra também, que cooperou com ele para a formação desse tratado, eles buscaram fazer essa interação internacional para justamente evitar que outros estados tenham uma expansão militar. Né? Então seria mais um ponto do idealismo sendo exibido aí. O terceiro ponto seria que a natureza anárquica das relações internacionais poderia ser evitada através de tratados de interação internacional. Então, mais uma vez aí o idealismo se fazendo presente. E por fim, a ideia de que a guerra pode ser evitada, né? Justamente por esses outros 3 pontos e outras ideias que o idealismo defende. Né? Então, aí seria o idealismo agindo em favor de evitar a guerra. Né? Então, esse tratado serviria para evitar uma construção militar, um crescimento militar e evitar a guerra com isso. Né? Mas essa ideia de que o tratado é um exemplo do idealismo em ação, ela só se concretiza quando você analisa apenas a superfície, apenas as intenções das nações e não seus verdadeiros motivos e seus verdadeiros interesses por baixo dos panos. Mas, na verdade, você só consegue considerar esse tratado uma expressão do idealismo quando você considera a superfície. O que as nações estavam demonstrando e estavam expondo publicamente. E não seus verdadeiros motivos e as articulações que aconteciam por baixo dos panos. Né? Na verdade, se você considerar as infrações e a construção desse tratado, mas pelos fatos, pelo que realmente aconteceu, e não apenas as relações públicas que eles exibiam, você vai perceber que esse tratado, na verdade, é uma expressão do realismo, não do idealismo. E eu vou trazer aqui alguns desses exemplos para demonstrar isso. E trazendo esses exemplos, eu também quero demonstrar 4 pontos, só que dessa vez 4 pontos realistas. Né? O primeiro deles seria a busca pelo acúmulo e a manutenção de poder das nações. O segundo seria o maquiavelismo das relações nacionais. O terceiro seria a busca pelo equilíbrio de poder, por uma questão meramente estratégica ou de interesse. E o quarto e principal, nesse caso aqui do Tratado Naval de Washington, seria a ideia de que os estados podem desobedecer qualquer tratado ou regra moral quando isso favorece os interesses deles. E diga-se de passagem que todas as nações envolvidas no Tratado Naval de Washington o infringiram de alguma forma. Umas infringiram de formas mais grotescas, outras não, mas todos quebraram alguma cláusula desse tratado. Poderia começar dizendo simplesmente que os Estados Unidos, a nação democrática que teoricamente convocou esse tratado de boa-fé e em busca da cooperação internacional, foi justamente a nação que espionou todas as delegações presentes e utilizou isso para alavancar seu poderio, seu poder de negociação e estabelecer um tratado que favorecesse fortemente os Estados Unidos e que colocasse, por exemplo, os japoneses em extrema desvantagem. O tratado que foi assinado no final foi o limite do que os japoneses aceitariam. Eles saíram de lá extremamente insatisfeitos. Então essa atitude dos Estados Unidos já é um exemplo do maquiavelismo. Mas os japoneses também não são inocentes. Eles também, assim como todas as outras nações, buscavam burlar as cláusulas desse tratado desde o primeiro dia de sua aplicação. Um exemplo disso é o encouraçado Congo. Segundo o tratado, ele deveria ser desarmado e ou descartado ou utilizado como um navio não militar. Mas o seu armamento foi convenientemente armazenado logo na doca onde ele se encontrava. Outra nação que desde o início projetou seus navios justamente para infringir esse tratado foi a Inglaterra. Vou citar aqui 2 casos. O primeiro caso seria o encouraçado Nelson. Segundo os termos do tratado, água para ser utilizada nos motores e para o consumo da tripulação não contaria para o limite de peso de cada navio. Então, como não contava, a Inglaterra simplesmente utilizou água como uma maneira de blindagem do navio. Sendo assim, ela excedeu quase 3.000 toneladas do limite de peso para esse navio Nelson. Né? Outro caso seria os cruzadores da série Country. Eles foram propositadamente feitos no primeiro momento com uma blindagem muito inferior ao de um cruzador pesado como o da classe deles. Mas eles já foram feitos com suportes para que assim que o tratado ruísse, eles pudessem colocar mais chapas de blindagem no local, facilitando assim o armamento da Inglaterra. Então assim que a guerra começou, eles rapidamente foram adaptados e melhorados
para limites além dos limites estabelecidos do tratado. Bom, poderia citar muitos outros exemplos, mas meu tempo é curto, então gostaria de apenas encerrar dizendo que, para pensar as relações internacionais e analisar as relações internacionais, não basta analisar apenas aquilo que as nações querem que você veja. Você também precisa analisar aquilo que elas não querem que você veja.